Esse é o Capsu e nós vamos falar agora da legislação que os deputados americanos aqui, particularmente a da deputada Salazar, da Flórida, está querendo colocar lá nos Estados Unidos, que pode negar visto a qualquer oficial de governo estrangeiro que for acusado de violar a primeira emenda americana, né? Ou seja, tentar impedir a liberdade de expressão. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode não ir mais para a Disney, né? Vai ser proibida a entrada dele lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse caso aqui. Muito embora eu ache que para os cabeças isso não vai pegar. Isso aqui vai pegar para os técnicos da Anatel, por exemplo. Não vai ser. Mesmo o presidente da Anatel, ele não vai cair. Por quê? Porque ele vai dizer que, né, é um oficial do governo brasileiro e coisa e tal, não vai cair nessa regra. Mas o pessoal que obedecer a ordem dessas pessoas vai estar manchando o seu passaporte, vai estar realmente incorrendo no risco de jamais poder visitar os Estados Unidos, né? E isso envolve um monte de outras coisas, tá? Porque não é só você fisicamente poder ir lá, mas também você poder usar os Estados Unidos, por exemplo, para investir dinheiro, né? Vocês sabem, os Estados Unidos ainda é um dos melhores lugares para você investir dinheiro no mundo, né? E essas pessoas podem ficar limitadas nisso daí. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Coelhinhos do Universo da Canetinha, Sniper Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem falado sobre isso, né, que esse movimento contra o Alexandre de Moraes, contra a censura, isso certamente pode ter consequências para o Alexandre de Moraes no longo prazo, mas não só para ele. Qualquer pessoa que tenha ajudado ele nesse processo. De fato, isso é padrão nesse tipo de situação, né? Por exemplo, lá na Venezuela você tem uma ditadura. O ditador, o Nicolás Maduro, existe uma possibilidade grande de que quando cair de vez o governo lá, que o Nicolás Maduro consiga exílio em algum lugar. Ele vai ser um exilado político, né? Para pensar, nesse momento seria uma coisa positiva. Você liberta a Venezuela de um ditador. Ah, mas tem que ficar aquele cara gordo lá em algum lugar. Deixa o cara gordo lá em algum canto, não vai fazer mal para ninguém, fica encostado num lugar qualquer como exilado político, né? Aí o problema, quem acaba se ferrando nessas histórias é justamente o pessoal que está debaixo do Maduro, né? Eles acabam se ferrando. E isso é importante ressaltar sempre esse tipo de problema, porque, de novo, é isso que fragiliza uma ditadura. Uma ditadura você não derruba batendo nela de frente, ela é muito forte para isso. Você derruba uma ditadura fragilizando o apoio que tem o ditador. O ditador hoje, o Alexandre de Moraes, hoje dá ordem, o pessoal corre para obedecer a ordem do cara. Corria, né? Hoje em dia já não tá tanto assim, né? Você lembra que uma das coisas que ele falou, que ele comentou lá no grupo de mensagens lá que a Folha revelou, era justamente que, ah não, que eu tô pedindo pro TSE porque eu pedia pra Polícia Federal e a Polícia Federal demorava a fazer as coisas, não fazia as coisas. E eu expliquei o problema, eu falei, caramba, o pessoal do TSE está sendo otário nessa história de obedecer ordem do Alexandre de Moraes rápido. O pessoal da Polícia Federal é mais esperto, já sabe como é que funcionam essas coisas. Esse tipo de ordem ilegal você não obedece. Mas como é que você não obedece? Você não vira para o chefe e fala, não, não vou obedecer, Xandão, eu vou ficar aqui, não vou obedecer sua ordem. Não, se você fizer isso, você vai ser demitido, você vai sofrer processo administrativo, PAD. Não, não faz isso. Quando o Xandão der uma ordem para você, você faz assim, pois não, chefe, imediatamente eu vou começar neste momento, vou dedicar todo o meu tempo para essa tua ordem aqui, coisa e tal. E aí você pega a ordem dele, bota na gaveta, fecha a gaveta e nunca mais presta atenção naquilo. Daqui a 5, 6 dias, quando ele lembrar, cadê aquele negócio? Falou, não, pois é, eu tive um problema aqui que furou o pneu do ônibus aqui, eu não pude fazer o negócio, aí mas eu tô fazendo agora. Nesse momento, chefe, nesse momento eu tô trabalhando na sua ordem aqui, vou correr atrás e coisa e tal. E de novo, não faz nada. Aí daqui a 15 dias, quando ele perguntar de novo, e aí a ordem? Não, pois é, mas sabe como é que é? Ventou lá no Nordeste, caiu o preço do petróleo e não sei o que lá. Entenderam como é que você faz para desobedecer a ordem? É assim que você desobedece. Você não deixa de obedecer, você não diz que vai desobedecer. Você fala que vai obedecer, mas não faz porra nenhuma. O pessoal da PF já entendeu. Né? O Alexandre de Moraes chegava com um monte de ordem ilegal lá, como nenhum deles quer se comprometer o futuro da carreira deles obedecendo ordem ilegal, porque está mais do que claro que em algum momento o Alexandre de Moraes vai cair, e quando o Alexandre de Moraes cair, quem ajudou ele vai se ferrar de verde e amarelo. Aí a Polícia Federal demorava. Aí o pessoal do TSE querendo dar uma de não vou ajudar o chefe, é isso daí, Xandão, vou te ajudar aqui para você fazer a coisa rápida e coisa e tal, ó. Tomaram no cu, né? E isso daqui é outra coisa que eles vão se ferrar também. Não vai ser o Alexandre de Moraes que vai se ferrar, não, aqui, ó.
as representantes Salazar e Issa estão introduzindo uma legislação para negar vistos para oficiais estrangeiros que violam a primeira emenda americana, direitos da primeira emenda, né? Então elas explicam aqui, ó, fala especificamente do Alexandre de Moraes aqui, que está na vanguarda de um assalto internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como o Elon Musk, né? Ou seja, essas pessoas podem ter o visto de entrada negado, né? Tá aqui o que é a lei que eles estão pretendendo apresentar. É lógico, isso aqui é uma proposta de lei, né? Tem que ser votada e coisa e tal. E como eu falo para vocês, eu não creio que isso tenha força, a menos que o Trump ganhe as eleições esse ano, mas vamos ver, existe uma chance muito grande do Trump ganhar as eleições esse ano lá nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, isso aqui, essa lei deve ser citada como sem sensores em nossas costas, né? Ou seja, sem sensores em nosso solo. Aí fala aqui, ó, sobre a inadmissibilidade e a deportabilidade relatada à censura de expressão, né? Então a seção 212A e coisa e tal do ato de imigração, você explica ali, dentro do ato de imigração tem uma série de pessoas que não conseguem ter vistos americanos, né? E já tem vários itens lá, se você for traficante de drogas, por exemplo, você não consegue visto americano, se tiver uma condenação nessa área, você não consegue visto americano. Tem uma série de coisas que já são proibidas, você já não vai receber o visto americano. Aí vai incluir aqui o item J, censura. Qualquer pessoa, qualquer estrangeiro, enquanto servindo a um governo internacional, for responsável por diretamente fazer a qualquer momento um ato contra qualquer cidadão americano localizado nos Estados Unidos ou então contra um oficial americano nos Estados Unidos que viole a primeira emenda americana dos Estados Unidos, é inadmissível. Então, ou seja, não receberia o visto a pessoa envolvida nisso daí. Seria mais um item que as pessoas... Quando você pega o visto americano, você sabe como é que você faz, né? Você vai lá no site do consulado americano, tem lá um formulário enorme que você tem que preencher um monte de regra, um monte de coisa lá que eles perguntam, um monte de coisa. E aí você submete isso pro consulado americano, o consulado americano ele digere aquilo ali, aí depois tem que levar uns documentos lá, e no final você tem uma entrevista também para fazer no consulado americano. Aí você recebe o visto que você pode viajar para os Estados Unidos, né? E nesse monte de coisas que eles fazem, está uma mini investigação sobre quem é você, o que você faz, o que você tem, né, qual a sua profissão, não sei o que lá. E eles certamente investigam esse tipo de coisa, né? Isso, então, acontece tanto no momento da emissão do visto, como também no momento da entrada lá nos Estados Unidos, né? Porque mesmo você tendo visto, quando você chega lá nos Estados Unidos, você tem na hora lá, o cara vai checar o seu visto, vai checar as coisas todas, e ele pode negar a sua entrada também, tá? Isso pode acontecer, né? Enfim, aqui, e também deportabilidade, ou seja, falando também sobre o ato em que, se a pessoa estiver nos Estados Unidos, ela pode ser deportada também. O item que entra aqui, de novo, é censura. Qualquer estrangeiro que servindo a um governo estrangeiro e diretamente for responsável por censura contra americanos e coisa e tal, a mesma coisa, né? Então é interessante isso daqui, e eu digo para você o seguinte, pro Alexandre de Moraes isso daqui pode pegar? Pode pegar sim, o Alexandre de Moraes pode pegar, mas ele tem pouca chance, porque é o que eu falo para vocês, o pessoal do topo, não são eles que se fodem nesse tipo de brincadeira, né? Eles não se fodem nisso. Quem se fode é o pessoal que obedece às ordens dele. Esse pessoal que vai ficar marcado, né? Esse pessoal que está ali obedecendo ordem ilegal, ordem injusta, ordem absurda, este pessoal pode ter o visto negado. Você pode estar comprometendo o seu futuro se um dia você planejar ir para os Estados Unidos. Passear é uma coisa boa, mas mais do que passear, para você morar nos Estados Unidos, para você investir nos Estados Unidos, ainda é um dos países melhores para você investir no mundo, e você pode estar sacrificando todo esse seu futuro obedecendo ordens ilegais do Alexandre de Moraes a troco de bolota, porque você não ganha absolutamente nada fazendo isso. Então é muito importante, desobedeça às ordens do Alexandre de Moraes, isso é o fundamental, é como você derruba ditadores, enfraquecendo as pessoas que estão debaixo dele e apoiam o ditador, né? Então isso daqui, acho uma excelente notícia isso daqui. E faz sentido, por quê? Porque a gente está vendo realmente um grande ataque da esquerda à liberdade de expressão, né? Olha essa coisa aqui da Folha de São Paulo, né? Intelectuais de diversos países lançam uma carta aberta contra Musk e conclamam o apoio ao Brasil, né? E quem que são esses intelectuais que estão fazendo essa carta? Adivinha de qual lado do espectro político são esses
intelectuais, entre aspas, do pessoal, que é intelectual, Thomas Piketty, o cara que reviveu os conceitos do Marx, é um idiota. Nenhuma teoria do Piketty mostrou qualquer coisa de certo no mundo, né? É um cara totalmente ridículo, não tem nada de novidade nas teorias dele, ele só reciclou Marx, ele recolocou o marxismo, o valor trabalho e coisa e tal, fez uma lambança e só o pessoal da esquerda que compra esse cara, lógico, né? E a mesma coisa, ou seja, pegaram um monte de esquerdista dizendo não, porque não pode, que não sei o que lá, um absurdo. Eu acho bacana a gente pegar esses 50 acadêmicos intelectuais de países como Argentina, França, lógico, tem esquerdista em tudo quanto é lugar do mundo, vocês sabem, né? E a gente pode mandar o nome desses caras para a imigração americana, para eles ficarem cientes, né, de quem é que está no item J e item G aqui de censura na lei americana. Eu acho que é uma coisa que é muito útil esse pessoal assinar a carta e botar o nome deles ali, é muito útil mesmo, né? E olha só, o marqueteiro do Lula está declarando guerra aos memes, diz que é um absurdo e está elogiando o modelo chinês. Ele acha que o Brasil tem que fazer igual o modelo chinês. Se você tinha alguma dúvida que esse pessoal quer uma ditadura, que o Lula quer uma ditadura, que ele quer implantar uma ditadura, uma censura absoluta aqui, igual o modelo chinês, você tinha alguma dúvida disso? Não tenha mais. O marqueteiro dele está falando abertamente que temos que implantar o modelo chinês aqui. É verdade, o modelo chinês não funciona, nem na China, tá? O tal do grande firewall chinês lá não funciona. Mas é aquele negócio, perseguição é o que eles querem, né? Infelizmente, o pessoal que foi nessa de não, temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo, vamos botar o Lula que vai ser só um pouquinho ruim, mas depois melhora e coisa e tal, podem ter colocado o Brasil no caminho de uma ditadura de esquerda irreversível. Eu espero que não. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que o Lula não tenha força para implementar esse tipo de coisa. Mas que é isso que ele quer, você pode ter certeza que é isso que o Lula quer.